O extraordinário de Deus em Provérbios 5. Esse vídeo está sendo gravado para o dia 5 de janeiro e para a série O Extraordinário de Deus em Provérbios. Nesse dia 5, nós estamos meditando sobre o tema de evitar mulheres imorais. É esse o tema de Provérbios 5. Estamos usando a Bíblia da NVT. Essa versão é a nova versão transformadora. E neste ano nós vamos usar essa versão. No ano passado nós usamos a versão da Almeida Corrigida e Fiel, que é um texto mais rebuscado, mas neste ano vamos usar esse texto que é mais fácil, mais atual, mais moderno e que viabiliza a compreensão melhor do texto de Provérbios. Se você tem dificuldades em ler Provérbios, como muitas pessoas dizem que Provérbios é um livro muito difícil de ser lido, procure uma Bíblia como essa que nós estamos usando nesse ano, nova versão transformadora. Você pode também adquirir uma Bíblia chamada NVI, que é a nova versão internacional, e existe uma ainda que é mais facilitada, que é a nova tradução na linguagem de hoje. O problema da nova tradução na linguagem de hoje é que os que estudam a Bíblia dizem que a tradução nem sempre corresponde fielmente ao texto original. Já a NVI e a NVT são textos que são considerados melhores para a leitura mais atual da Bíblia. Dito isso, vamos ler aqui Provérbios 5. Provérbios 5, na versão NVT, tem esse título: Evite mulheres imorais. Esse título é um título que corresponde a uma opção do tradutor. No texto original da Bíblia, esse título não existe. Mas a nova versão transformadora, os tradutores realizam a leitura dos textos e vão colocando alguns títulos para chamar a atenção do leitor. Então vamos aqui em Provérbios 5. Evite mulheres imorais. Versículo 1. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, ouça bem meu conselho prudente. Verso 2. Assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Versículo 3. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. 4. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de dois gumes. 5. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. 6. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. 7. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que irei lhe dizer. 8. Mantenha a distância dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. 9. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. 10. Estranhos consumirão sua riqueza, e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. 11. No final você gemerá de angústia, quando a doença lhe consumir o corpo. 12. Dirá: como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. 13. Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? 14. Cheguei à beira da ruína total, e agora todos saberão de minha vergonha. Nesses primeiros 14 versículos, nós vemos aqui que o rei Salomão, que é o autor do livro de Provérbios, mostra o que acontece com aqueles que se envolvem com as mulheres imorais. Ele descreve que as mulheres imorais, elas não avaliam a sua vida e elas estão disponíveis para atrair, tragar
pessoas desavisadas para a morte. Aqueles que se envolvem com o adultério podem perder o seu dinheiro com processos judiciais, com ameaças de contar para a esposa sobre o adultério ou para o marido sobre a infidelidade, e também podem levar você a uma situação de ampla desgraça e ruína. E nos versículos 15 a seguir, Salomão começa uma segunda parte, falando do que cada pessoa deve fazer. Versículo 15: bebe a água de sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. 16. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes, ao ter sexo com qualquer mulher? 17. Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Lembre-se de que repartir a intimidade com estranhos pode trazer DSTs para dentro do seu relacionamento, doenças sexualmente transmissíveis. Existem mulheres que contraíram HIV do seu marido que traiu com uma amante. Existem homens que contraíram doenças tendo relacionamento íntimo com a própria esposa que acabou traindo o seu esposo. Então, não divida o seu relacionamento com estranhos. Você pode trazer doenças para a sua casa. 18. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher de sua juventude. 19. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Esse versículo 19 chama atenção para que você que é mulher esteja sempre arrumada, alinhada, preocupada com a sua alimentação, com o cuidado com o seu corpo, para que o seu marido sempre esteja atento em relação a você. E também chama a atenção dos homens para que cuidem da sua saúde, para que possam manter-se ativos no relacionamento. Tanto homem quanto mulher, dentro da relação, devem se preocupar como se preocupavam durante a fase do namoro. Você precisa conquistar o seu cônjuge diariamente, como no tempo do namoro. Muitas pessoas, depois que têm seus filhos, começam a relaxar no cuidado com a sua aparência e no seu cuidado pessoal. Quando você tem os seus filhos, você assume novos compromissos, mas deve manter os compromissos de se manter sempre com uma boa aparência, alinhado, alinhada, para que o relacionamento possa prosseguir e bem. Vocês precisam cuidar do relacionamento de vocês e depois do cuidado com os filhos. Não deixe que o nascimento de filhos venha gerar uma disputa com o cônjuge. Isso acontece com muitas mulheres que depois que ganham o bebê ficam preocupadas só com o bebê e esquecem de se cuidar para o marido. Muitos maridos acabam encontrando um refúgio no adultério por conta desse abandono das esposas que ficam preocupadas logo depois que ganham o bebê em cuidar apenas do bebê. Lembre-se que você, depois de mãe, continua sendo esposa, para que você mantenha e preserve o seu casamento. Versículo 20. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ou acariciar os seios da promíscua? 21. Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz, e examina todos os seus caminhos.
22. O perverso é cativo dos próprios pecados, ou seja, ele é escravo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Versículo 23. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Então, os últimos versículos aqui, o 22 e o 23, dizem que aquele que se deixa escravizar pelo pecado do adultério, da promiscuidade, acaba se prendendo com cordas com as quais ficará preso e acabará morrendo, ou seja, perdendo a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Esse é o texto de Provérbios 5, sobre a importância de se evitar as mulheres imorais. E esse texto é uma recomendação que também tem aplicação para as mulheres. Evitem os homens imorais, os homens que aparecem no meio do seu caminho, dizendo palavras bonitas, entregando talvez presentes e elogios, querendo arruinar a sua vida. Esse texto de Provérbios traz uma recomendação para solteiros, para que prestem atenção em relação a pessoas que são imorais, que vivem ficando com várias pessoas, que já tiveram muitos namoros sem nenhum comprometimento, para que você fique longe dessas pessoas, porque essas pessoas que vivem com essas práticas sem que tenham se arrependido, sem que tenham tido um encontro real e honesto e sincero com Deus, de não voltarem a essas práticas, vão arruinar a sua vida. E também traz uma recomendação com relação aos casados, para que cuidem muito bem do seu casamento, porque quando você cuida bem do seu casamento, você enriquece financeiramente, porque todos os esforços e tudo aquilo que você adquire ao longo do tempo vai permanecer com você. O maior número de pessoas que perdem os seus bens em leilões, perdem os carros, perdem as casas, perdem os móveis, perdem os bens que foram comprados, são aqueles que entram em processos de divórcio. Outro dia, um empresário que se envolveu com a sua secretária contou que foi ameaçado por ela quando quis terminar o caso que estava tendo com ela. E ela o ameaçou de contar para a esposa dele que havia tido um caso com ele e pediu um carro de luxo que ele tinha. Além dele ter doado o veículo para essa mulher, depois de ter recebido a doação, foi e também o denunciou. Também contou para a esposa que tinha ganhado aquele carro e que tinha ganhado aquele carro para ficar com a boca fechada. A pessoa que é adúltera é uma pessoa infiel, é uma pessoa que você não pode confiar, é uma pessoa que já pelo seu comportamento mostra que é uma pessoa duvidosa. Existem até pessoas que do campo de negócios que dizem: nunca faça negócios com pessoas que adulteram. Se a pessoa é capaz de trair a pessoa com quem ela se casou, com quem ela estabeleceu uma aliança, com quem ela dorme junto, então ela será capaz de qualquer corrupção, de qualquer negócio, se alguma coisa não caminhar bem nos negócios da empresa. Não é o bom sócio, não é uma boa sócia aquela pessoa que trai o seu cônjuge. É uma pessoa que já mostra um traço de caráter de infidelidade e de deslealdade. Prestar atenção com quem você estabelece o seu relacionamento, o seu casamento, é algo decisivo na sua vida.
quando você estiver, para aqueles que estão começando o ano em um namoro, ou até se você já vem de um namoro de 1 ano ou 2 anos e ainda está em dúvida, verifique se a pessoa guarda a fidelidade. Nas pequenas coisas em que a pessoa vai deslizando com pequenas mentiras de onde foi, de com quem saiu, ou esconder o telefone celular, ou ocultar fotografias na rede social para que só as pessoas que a pessoa escolhe que podem visualizar, são sinais para que você fique alerta, para que você reveja se deve levar esse relacionamento adiante. Também preste atenção, se você está em fase de namoro, em como essa pessoa trata com os seus pais. Porque quando as pessoas estão em círculos sociais, elas ativam um modo de segurança, prestando atenção no que falam, como se vestem, como se comportam. Mas quando as pessoas estão no seu ambiente familiar, elas desarmam esse modo de segurança, porque ali elas se sentem seguras. Então elas agem exatamente como elas são no dia a dia. Preste atenção em como é o relacionamento dessa pessoa com os familiares, com os amigos, para que você tenha uma referência daquilo que você vai viver com aquela pessoa. E não seja ingênuo, ingênua de acreditar que você vai mudar a pessoa. Tem pessoas que se envolvem com alguém que é promíscuo, é promíscua, sai com muitos parceiros, com muitas parceiras e pensam: essa pessoa vai mudar comigo. Quando ela ficar comigo, ela vai parar de fazer isso. Ou ele vai parar de fazer isso. Não se engane. Se a pessoa tem esse procedimento, ela tende a prosseguir. Só uma situação de profundo arrependimento e um encontro real e verdadeiro com Deus pode mudar uma pessoa. Fora essa situação, a pessoa vai continuar fazendo as mesmas coisas. Outro dia, uma irmã da igreja disse que se casaria com um irmão que já tinha tido 3 casamentos, e ela disse que orou a Deus e perguntou se deveria levar adiante, e ela disse que recebeu uma resposta, que Deus disse a ela: ele não vai mudar. E ela insistiu com Deus e disse: eu vou mudá-lo. E ela levou esse casamento adiante. 2 anos depois, eis que ele estava se envolvendo com outra mulher. E por traição, ela teve que terminar aquele casamento. Você não muda uma pessoa, a não ser que a pessoa tenha um encontro real e verdadeiro de arrependimento com Deus. Ela vai continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Não se prenda por causa da beleza, não se prenda por causa de nenhum atributo, seja físico ou intelectual, ou que você tenha visto na pessoa, que atraia e chame a sua atenção. Se a pessoa é promíscua, adúltera, infiel, que gosta de manter muitos relacionamentos, ela vai continuar assim com você. Se ela não trata bem os pais e os amigos e vive falando palavras indevidas, com gritarias, com irritação por poucas coisas, com reclamações sobre a vida, ela não vai mudar. É isso que você vai viver multiplicado por 10. Pense nessa dose, mas amplie. Multiplique por 10, multiplique por 100, e é isso que você terá como previsão. Então a recomendação de Provérbios 5, nesse dia 5 de janeiro, é: preste atenção naquilo que você quer viver na sua relação. Se você é solteiro, você ainda tem a chance de pensar bem em quem você vai colocar na sua vida para fazer esse pacto, para fazer essa aliança. Preste muita atenção, não se prenda por nenhuma paixão. Use a razão, use a inteligência,
use a sabedoria para que você tome essas decisões. Se você já é casado, se você já é casada, pense e converse com o seu cônjuge a respeito do que vocês querem para o relacionamento de vocês. A fidelidade e o abrir o telefone celular, as mensagens e a conversa franca é o que permite que vocês estejam realmente dentro de um casamento. O projeto de Deus para o casamento está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus disse lá: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se unirá com a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento é para que vocês sejam uma só carne. 1 Coríntios capítulo 7 fala que o marido deve pagar à esposa aquilo que deve, e ela também deve pagar ao marido aquilo que deve. E esse texto fala especificamente para que o solteiro não fique abrasado, se sente necessidade da intimidade. Então, os casais, tem muitos casais em que existem reclamações, ora da parte do marido, ora da parte da esposa, muito mais da parte dos maridos, de que as mulheres evitam a intimidade por diversas questões, seja porque estão envolvidas em trabalhos, seja por outros motivos. Mas pense nisso, o seu corpo não é mais apenas seu, é também do seu marido. Igualmente, o seu corpo, marido, é também da sua esposa. Então, Paulo recomenda: não se privem da intimidade, a não ser que seja por um período para se dedicarem a buscar a Deus. Mantenham de maneira regular a intimidade. Se existe algum obstáculo ou dificuldade, procurem um médico, procurem profissionais que possam ajudá-los com relação a esse tema, mas coloquem atenção nisso, para que o casamento tenha comunhão, para que o casamento possa prosseguir sempre em união. Deixar de cuidar da intimidade é o primeiro passo para que o casal se separe e se afaste um do outro. E abre espaço para essa mulher que é a mulher estranha, que é a mulher que aparece de repente no caminho, que passa a chamar a atenção e passa a se tornar atraente. Quando você não cuida da intimidade do seu casamento, pessoas que estão com fome aceitam qualquer alimento. Então, aquilo que até nem é bom passa a se ver como algo bom. Então, você tem esse compromisso. Cuide do seu casamento, cuide da sua família, cuide da sua vida. Não abra espaço para que pessoas estranhas entrem na sua vida, na sua relação conjugal. Cuide do seu casamento, cuide da sua vida. Essa é a mensagem de Provérbios, capítulo 5. Cuidar do seu casamento é cuidar da sua vida, do seu patrimônio. Toda separação e todo divórcio trazem muitas mágoas e depois tempos difíceis de recuperação, perda de patrimônio, separação de filhos, filhos com problemas emocionais e psicológicos porque ficam com seus pais separados. Tudo isso que tem se alastrado nos últimos dias é fruto de más decisões, é fruto de más escolhas, é fruto de falta de atenção às palavras de sabedoria, falta de prestar atenção em relação ao cuidado, aos cuidados com o seu casamento, com a sua vida. E se você começou este ano, está um pouco perdido, um pouco perdida, tem passado os últimos anos pensando qual o propósito de Deus na minha vida, eu vou deixar aqui
no canto superior direito, um vídeo com o dia 1 do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Nesse livro, ele apresenta quais os propósitos de Deus para a vida de cada pessoa e ele fala que você não nasceu e você não é fruto do acaso, mas Deus tem um propósito, ele tem propósitos para a sua vida. Você acessando esse vídeo, você no final de cada vídeo tem o acesso do dia 2, do dia 3 até chegar ao dia 40. Nós gravamos 40 vídeos, que são as 40 mensagens que revelam os 5 propósitos de Deus para a vida de todos nós. Na parte de baixo fica o botão para que você se inscreva no canal. Finalizando o vídeo, nós estamos gravando essa série que se chama O Extraordinário de Deus em Provérbios. Você vai viver o extraordinário, que é uma vida feliz e abençoada, com uma família próspera e abençoada, se você prestar atenção e for sábio, e for sábia em cuidar muito bem do seu casamento e do seu relacionamento, e se você solteiro e solteira for muito prudente e tiver muito discernimento no momento de escolher a pessoa com quem você se casará. Isso vai diminuir problemas ao longo da sua vida. Você vive o extraordinário quando você faz algo a mais, quando você busca a sabedoria e foge do comum. Não se deixa levar por aparências e por paixões que são passageiras e ilusórias.